tenho comigo neste jornal Ana Leal, jornalista do Repórter Sábado, e Filipe Almeida Calhau, advogado. Boa tarde aos dois. Ana, começo por ti. Bom, esta condenação surge na sequência de um trabalho de investigação da tua autoria feita pelo Repórter Sábado. Nós, na altura, muito boa tarde. Nós, na altura, denunciámos precisamente o que agora culminou nesta acusação, ou seja, denunciámos situações de auxílio à imigração ilegal e, nomeadamente, também falsificação de documentos. E o que nós mostramos através de imagens e da reportagem que fizemos foi precisamente um esquema que funcionava desta forma. A Igreja Evangélica servia de fachada através deste pastor e da mulher, que era ministra de culto e tesoureira, e então, basicamente, eles arranjavam contratos fictícios de trabalho, moradas falsas, cobravam cerca de 2.000 euros a cada imigrante que queria vir para Portugal e que queria legalizar-se. E depois direcionavam estes imigrantes para as tais casas, alojamentos, uma delas que nós filmámos com imagens, foi das imagens que mais me chocou, porque vimos crianças a conviverem com baratas, em condições verdadeiramente indignas, subhumanas. Eu lembro-me de uma imagem que particularmente me chocou, que era uma parede cheia de sangue de percevejos que durante a noite se alimentavam do sangue desses imigrantes. Eu lembro-me perfeitamente dessas imagens, que são um horror, diga-se de passagem. E, portanto, as pessoas, nessa casa, por exemplo, viviam mais de 100 pessoas. E o que me choca neste momento é pensar assim, bom, de facto é um jornalismo com consequências, é isso que todos nós queremos, é para isso que existimos, a nossa profissão. Agora, pensar assim, bom, mas 5 anos de prisão com pena suspensa e 2.500 euros de renda. Bom, eu lembro aqui, 2.500 euros de multa, eu lembro aqui que, por exemplo, este senhor cobrava a cada um destes imigrantes por quarto, e estou a ser simpática a chamar quarto, porque o que nós vimos foi condições verdadeiramente indignas, 370 euros. Portanto, esses 2.500 euros só se for para nos rirmos. E isto é um convite, este tipo de penas é um convite precisamente para que se continue. São tudo menos dissuasores. Tudo menos dissuasores. Este senhor vai continuar a fazer o que quer, vai continuar de porta aberta e vai continuar a enganar e a explorar imigrantes que, efetivamente, vêm para cá com o desejo de encontrarem melhores condições de vida do que nos seus países de origem. A verdade é que aqui o que encontra é o inferno. Portanto, tu tens a profunda convicção de que este senhor vai continuar a fazer exatamente o mesmo que fazia até aqui. Com certeza. Se ele está em liberdade, se paga uma multa de 2.500 euros, que num dia consegue triplicar, quadriplicar só com os imigrantes que auxilia de uma forma ilegal, obviamente que este senhor não terá vai razões continuar... por uma questão de lógica de alterar o seu comportamento. Filipe, isto é um problema. Esta sentença, não lhe pedindo que seja juiz, esta sentença não pecará por defeito? Os parabéns à ANAL, os parabéns à Ana Leal, por de facto mostrarem algumas vergonhas que se passam em Portugal e que não deveriam acontecer, só que depois, é o que a Ana Leal estava a dizer, temos estas sentenças. Portanto, esta sentença, Filipe, em termos de dissuasão, tal como já explicou aqui bem funciona ao contrário, não é? Ana Leal, não é? Funciona ao contrário. Não é? De dissuasão exatamente. Tem muito pouco ou quase nada. Tem muito pouco ou quase nada. Não é? Portanto, a questão dos 2.500 euros, como foi explicado aqui na peça e agora pela Ana Leal, já estão subsumidas nas vantagens económicas alcançadas com o auxílio aos imigrantes ilegais. Ao que parece, continuam abertas e, portanto, continua exatamente tudo na mesma e, portanto, o problema subsiste e a questão que se deverá fazer é o que é que as autoridades, perante estas informações, vão fazer. Mas Filipe, aqui o ponto é este. É a moldura penal que é leve, que não é suficientemente pesada, ou são os tribunais e os juízes que, enfim, por uma decisão de um órgão de soberania, aplicam sentenças mais leves, mesmo quando a moldura penal permite sentenças mais pesadas? É tudo.
É tudo junto. Sim, é tudo junto, porque temos que perceber que as sentenças são alcançadas com a prova produzida em audiência de julgamento. E às vezes essa prova produzida não é exatamente aquela que nós ficamos com a ideia ao ver uma reportagem televisiva. Depois temos que ver que os juízes também não são justiceiros. E, portanto, há aqui sempre, na aplicação da pena, uma série de fatores que deverão ser aplicados. Um dos quais, de facto, é a ressocialização do criminoso, que é o que se tenta quando se suspende a pena na sua execução e quando se faz a aplicação de uma pena de multa. E, portanto, todos estes fatores conjugados faz com que a população, no seu geral, tenha este sentimento de impunidade em que hoje o país vive. Já vamos continuar a conversar. Para já importa dizer que uma equipa de elite da Polícia de Segurança Pública vai combater o crime na Baixa de Lisboa. Após um assassinato e uma tentativa de homicídio no espaço de uma semana, a chamada do Corpo de Intervenção da PSP foi a solução encontrada pelo comando da Polícia de Segurança Pública de Lisboa para reforçar o policiamento na Baixa da cidade. Na prática, a PSP já patrulhava a capital entre o Terreiro do Paço e o Marquês de Pombal desde o início de junho, mas agora a ordem é de reforço e sempre que necessário, a investigação criminal avança também para o terreno. O Ministério da Economia está a ponderar as melhores soluções para combater as chamadas lojas de fachada, suspeitas de serem usadas para negócios relacionados com redes de imigração ilegal e de tráfico humano, que foram também muitas vezes denunciadas. No Repórter Sábado. De dia funcionam como lojas, durante a noite são o esconderijo de muitos imigrantes ilegais. Os proprietários destas lojas são do Bangladesh, Índia e Paquistão. Este problema das lojas de fachada tem sido denunciado no Repórter Sábado do Now, que voltou a transmitir uma grande reportagem e em estúdio promoveu a discussão sobre o assunto. Encontramos mercearias, barbearias e até agências de viagem em Lisboa, usadas como fachada para outros negócios que facilitam a obtenção do título de residência e uma porta aberta para a Europa. Em causa poderá estar também o crime de branqueamento de capitais. O gabinete do Ministro Adjunto da Coesão Territorial de Portugal diz estar a apresentar uma reforma profunda do licenciamento empresarial para ser apresentada em setembro. Está prevista a criação de um código único, com regras para vários setores e que vai substituir a legislação avulsa, como a do licenciamento zero. É este o nome do regime, criado no âmbito do Simplex de 2010, para agilizar a abertura de negócios, ao qual os presidentes das câmaras de Lisboa e do Porto apontam boa parte da culpa. A questão tem também passado pelo Parlamento, onde a União de Associações do Comércio e Serviços a expôs em audiência em 2016. Voltamos à conversa em estúdio com Ana Leal e Filipe Calhau. Ana, bom, esta intenção agora do Governo de alterar a legislação para combater estas lojas de fachada. Bom, na realidade, é também uma reação às muitas histórias que tu e o Repórter Sábado têm revelado e têm denunciado ao longo de vários meses. O ano passado denunciámos precisamente isso e já se falava precisamente na necessidade imperiosa de se alterar esse regime. Porque o que acontece é que esta herança do Partido Socialista que todos nós herdamos, porque isto afeta todas as pessoas, não é só o Presidente da Câmara, que é um acérrimo defensor da devolução, digamos assim, do poder da autarquia, de poder decidir quem quer licenciar, e onde tipo vai licenciar exatamente, e quantas lojas vai licenciar, claro, porque isto do licenciamento zero, o que é que permitiu? Permitiu que qualquer pessoa possa abrir a sua loja
quando quiseres. Não, e permite que, E por sem absurdo, qualquer tipo de fiscalização, por exemplo. numa rua existam 20, 30 lojas do mesmo ramo, neste caso de souvenirs, por exemplo. Foi isto que aconteceu. Claro. Aliás, é isto que nós vamos à Baixa de Lisboa, que é confrangedor, é a destruição da identidade de uma cidade e do país. Porque nós e não hoje só em Baixa de dia Lisboa, Cascais, por exemplo. Cascais está a mesma coisa. deplorável. Está deplorável, exatamente. Mas nós estamos a assistir a isto por todo o país. E a verdade é que... As câmaras municipais não podem atuar. Não podem atuar, Estão não podem fazer atadas. absolutamente mãos e pés nada. E tudo mais atado. E, portanto, há um ano que se fala na necessidade de acabar com isto, de se alterar este regime. A verdade é que também, apesar de ser uma herança do Partido Socialista, o governo de Montenegro também ainda não fez nada, porque intenções está... Estamos nós todos fartinhos de ouvir falar em boas intenções, está o inferno cheio, não é? Está o inferno cheio. E, portanto, essa é uma das questões que tem que ser, de facto, tem que haver mão pesada e tem que existir medidas pragmáticas, de facto, e eficazes para se alterar este regime. E depois, a segunda questão prende-se com os poderes também da Polícia Municipal. Ou seja, nós temos uma Polícia Municipal que, infelizmente, pouco ou quase nada pode fazer. E quando quer fazer, porque em muitas das reportagens que de facto eu fiz e que acompanhei algumas das ações com a Polícia Municipal, o que se assistiu depois foi uma autêntica caça às bruxas. Há agentes neste momento, e é preciso dizer isto para que o país saiba, que estão com processos disciplinares. Ou seja, foram eficazes, fecharam alguns dos estabelecimentos que foram denunciados pelo repórter sábado, através de uma forma legal, obviamente, dentro das competências da Polícia Municipal, mas depois vem o Ministério Público, e há pouco quando tu dizias assim, mas porquê é que isto acontece? Eu acho que há falta de vontade política e o próprio Ministério Público também está a ser conivente com isto tudo, porque não é normal que depois venha acusar estes polícias de abuso de poder, de pôr em causa todas as competências que eles, dentro do seu quadro legal... Para que o Ministério Público está a funcionar como uma pedra na engrenagem, neste caso. Com certeza. Filipe Calhau, bom, isto aparentemente era fácil de resolver. Era dar mais poderes às câmaras municipais para poderem ser as câmaras a decidir quantas lojas do ramo X há na rua Y. Bem, diz o povo que tudo é fácil de resolver desde que haja boa vontade. E, efetivamente, aqui a vontade foi de limitar os poderes das câmaras municipais, retirando-lhes a sua autoridade e a opção estratégica de perceber em cada ponto da cidade qual é que era o tipo de negócio que poderia ser criado e, portanto... E de retirarem até a possibilidade das câmaras municipais terem uma visão estratégica para o respectivo concelho. Sim, isso já se perdeu tudo, mas isso já se perdeu há muito tempo, até inclusive com as lojas com história, que também é outra questão que as câmaras, a Assembleia da República, o próprio Governo... Foi uma boa também ideia, mas que também acabou por falhar, porque a verdade é que estão a desaparecer. Sim, mas há iniciativas, há petições públicas para que, de facto, haja alterações legislativas nesse sentido. Mas, de facto, ainda não pegaram, não há vontade que peguem. E, portanto, tudo isso é que ajuda a ser uma marca distintiva da cidade e nós estamos a optar pelo pior possível. Portanto, as nossas cidades estão a ficar iguais a todas as outras, com lojas que são completamente descaracterizadas a vender souvenirs que todos sabemos que o seu objeto de negócio não é aquele, porque, enfim, a Ana Leal fez aquela reportagem, foi lá a polícia, apanhou umas quantas pessoas a dormir, mas a questão que se deverá colocar é, e no dia a seguir, alguém foi lá outra vez para verificar onde é que aquelas pessoas que foram desalojadas naquele dia voltaram a dormir? Provavelmente voltaram para o mesmo sítio. Não é? E, portanto, enquanto não houver uma vontade efetiva e real por parte do Governo em restituir o poder às câmaras para definir que cidade querem para os seus municípios e que tipo de turismo querem atrair para as suas cidades, continuaremos a ver estas situações a acontecer. Filipe Calhau, Ana Leal, João, obrigado aos dois. só queria aqui reforçar um desafio que colocámos ao Sr. Ministro da Economia, que convidámo-lo para estar durante esta semana toda, a qualquer hora, para poder estar aqui, para explicar essas medidas. Disse que não tinha tempo.
reforçamos aqui o convite, na próxima semana, a qualquer dia, a qualquer hora, quando quiser, a porta está aberta da Mídia Livre para o Sr. Ministro vir aqui explicar, porque é urgente que ele explique, de facto, as intenções, as boas intenções, e quero acreditar que são boas intenções, mas que venha aqui explicar o que medidas são essas no concreto. Fica feito aqui, fica lançado o reto aqui ao Ministro da Economia mais uma vez. Obrigado a ambos pela vossa presença neste jornal, foi um gosto. Boa tarde.